Pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes. Meu nome é Wesley Ramos e nessa tarde eu estou com essa turma que realizou o filme chamado Um Filme de Cinema. Estou com o diretor Tiago B. Mendonça e as suas filhas Bebel Mendonça e Isadora Mendonça, e também estou com o ator Carlos Francisco. Parabéns pelo filme, muito obrigado por me receberem nessa tarde. E eu gostaria de começar, Tiago, falando sobre a origem, a ideia do filme. Como que surgiu você fazer um filme que tem um certo apelo, é um filme infantil, tem uma comunicação muito forte com o filme infantil, da mesma forma é um filme híbrido, documentário e, e ficção, e fala sobre uma crise criativa de um diretor de cinema, mas pela perspectiva da sua filha. Como foi para você fazer esse filme? Como surgiu a ideia de fazer esse filme? Olha, acho que a primeira coisa era querer fazer alguma coisa com as minhas filhas, né? Com elas duas. Era uma tentativa de fazer um filme para elas. Pensando um pouco, né, como pai, que eu via muitas coisas, assim, que filme que eu queria que elas vissem, e ao mesmo tempo que fosse um retrato daquele momento da vida dela que eu achava tão bonito, o jeito que elas estavam descobrindo as coisas, vivendo, e então, que fosse também, nesse sentido, um documentário, por mais que fosse uma história ficcional, enfim, e que a gente conseguisse também pensar um pouquinho, a partir da história do cinema, o que a gente pensa como cinema infantil, né? Então, acho que tinha uma proposta nesse sentido também, do que eu queria que elas pudessem ter contato. Como a gente é uma família que vive mergulhada no cinema, e daí, quando eu falo família, tem a família expandida, né? O Carlão é a família, né, que elas cresceram com ele, com tanta gente assim. Elas cresceram muito nesse ambiente do cinema e do teatro, né? Desde criança, a gente muito vivendo isso. Minha companheira é produtora do filme, então, a vida toda, e nessa paixão muito grande, né? Que a gente tem por fazer as coisas, por fazer cinema, por fazer teatro, por fazer música. Então, a gente queria tentar pensar um filme que refletisse um pouco, né, essas paixões e essa forma de viver que a gente tinha aqui, né? Por mais que o filme ele tenha vise bastante essa comunicação infantil, um filme que possa ser assistido com as crianças, eu acho que há um certo debate muito interessante que me chama a atenção, é justamente da perda da inocência, da criatividade, da esperança, quando as pessoas deixam de ser crianças e se tornam adultos devido às dificuldades da vida e tudo mais. Como foi para você trazer essa temática bem difícil para um filme que também tem uma comunicação, um apelo infantil? E ainda mesmo trazer, como você já informou, essa origem do cinema, a história do cinema. Então, eu acho que, de fato, era um momento também que eu ficava pensando muito o que eu queria dizer para as minhas filhas, né? De como comunicar isso, como falar sobre o mundo para elas. Acho que é uma preocupação que os pais têm, né? E as mães têm de uma maneira geral, assim, né? De como você preparar os seus filhos para a vida, né? Para falar de questões, uma no filme, né? Aparecem a pobreza, a desigualdade, as dificuldades né, do cotidiano, enfim, como chegar e trabalhar essas questões para uma criança. Isso era uma questão que já me vinha na cabeça há muito tempo. E ao mesmo tempo, como você chegar e fazer isso de um jeito lúdico, que as crianças se sintam contempladas. A minha forma foi em diálogo com elas, ouvindo elas, como elas fariam, como a gente construiria. Então, acho que foi um filme construído em família mesmo. É engraçado que os cenários do filme são a escola, que a Isa estudava naquele momento, e a nossa casa. Teve até alguém que falou, não, mas é um cenário muito... Não, era a cama que elas tinham, que era uma cama super bonita e tal, que era o que o Bira, que é o diretor de arte, tinha montado para elas de aniversário, né? Então, os quadros, seus quadros, Calão pintou,
que fazem parte da casa. Então, é o nosso ambiente mesmo, né? Da vila que a gente mora, do espaço que a gente mora. Querem falar? Querem completar? Bom, Mas, não pode terminar. mas então, assim, então eu acho que nesse sentido o filme é um híbrido mesmo, né? Da nossa vida e de um processo de criação, falando de coisas que muitas vezes elas vivem, que é, né, o momento que eu me sinto, nossa, estou exausto de trabalhar com cinema, de eu não sei o que fazer e tal. Que sempre tem um momento de todo o filme que eu falo, bom, cansei, né? Por que que eu não fui fazer outra coisa da vida? Por que que eu não virei um médico, alguma coisa que me desse um pouco mais de estabilidade e que eu pudesse descansar e não precisasse ficar sempre buscando, né, o que fazer agora, como fazer. Então, assim, era uma forma de brincar com isso, e ao mesmo tempo uma forma de rir um pouco. Eu estava um pouco cansado do universo do cinema também. Então, ri um pouco dessa estrutura dos festivais, dessa ilusão de acontecer e pensar um pouco para um outro lugar. Né? Eu tinha muita vontade de pensar, e acho que se aproximar do universo infantil foi muito libertador nesse sentido. Né? Eu tinha acabado de fazer um filme que tinha ido muito bem, tinha ganhado o Festival Tiradentes e muito experimental e tal. Eu queria e todo mundo numa espera de que eu fizesse alguma coisa, continuasse para isso. Eu queria ir para um lugar completamente diferente. Né? Bem, Isadora, Bebel, como foram para vocês participarem desse filme e contracenarem juntas? Ah, eu acho que foi uma experiência muito boa, porque a gente sempre vivenciou o cinema, mas não de uma forma tão ativamente, assim. A gente sempre teve muito contato com os atores, com a equipe aqui em casa, mas nunca foi uma coisa, uma experiência que a gente teve tão, assim, tão vívida, né? Que participar do set, essas coisas, é uma experiência completamente diferente, assim. É porque eu cresci as duas. A gente cresceu rodeada, sempre com a casa cheia de atores. E eu cresci assim, com a casa sempre cheia de atores. Eu cresci no set, assim. Eu sempre fiz um monte de filme desde que eu tinha 3 anos de idade. E como foram para vocês nesse filme, contracenarem juntas, participarem juntas? Ah, eu acho que uniu também muita gente, que a Isa, mesmo pequenininha, a gente estava o tempo inteiro junta e foi uma experiência muito boa, assim, que mesmo a gente tá, atuando junto com a nossa família, né? Tinha também a família que virou o set. Então, foi uma união, assim, não só tanto do pessoal aqui de casa, como do geral mesmo. Trazendo esse elemento que eu acho bem interessante dentro desse filme sobre a perda da inocência, da criatividade quando envelhece, o que vocês, né, Isadora e Bebel, gostariam de levar para a sua vida adulta? Que vocês gostariam de ter, seja sentimento, no futuro, quando vocês estiverem adultas? Eu acho que eu nunca vou querer ter esse lado de criança, sabe? Que também tem muito a ver, acho que, com o cinema, né? Que tem uma magia, assim. Eu acho que eu vou sempre querer carregar comigo esse canto mágico da infância e do cinema. Eu, eu também. Eu, quando crescer, eu quero ser atriz, porque eu acho que atuar é uma forma muito bonita de se expressar e eu acho que tem muita relação com a infância, porque quando você é criança, você vai se descobrindo de uma forma atuando também. E o último filme que a gente fez, Curtazinho, elas duas são também netas do Carrão no filme. Né? É um filme que são os três atuam, são um filme dos três. Né? Perdão, qual é o nome do filme mesmo? Eu não vi? Esse filme é um curta-metragem chama O Sol, que a gente ainda está O som. terminando. Ah, E a certo. gente, Então, mais um outro trabalho também com as filhas. com as filhas e com o Carrão. O Carrão também está em Certo. todos os nossos filmes, sempre, né? Tanto preparando atores como atuando.
E acho que é isso, né? Essa coisa de familiar que a gente tem nos filmes que a gente faz, tem isso também, é uma chance não só da gente fazer o filme, mas a gente estar junto, né? O Carlão agora está morando em Minas, a gente sempre conviveu muito aqui em São Paulo, de repente foi para Minas, o filme sempre é uma chance da gente ficar um tempo, né, um tempo grande juntos e não, um tempo constante, assim, próximo e trocando muito, né? Bom, Carlos, como foi para você atuar, retornar essa parceria com o Thiago e atuar nesse filme bem peculiar, bem particular? Foi igualmente especial, mas foi particularmente assim, uma possibilidade de regressar também a essa coisa de revitalizar a criança da gente, porque o filme, além de estar convivendo com as netas, né? Com as netas Bebel e Isadora, tinha mais um monte de criança, uma série de crianças, e o filme era rodado em ambientes muito infantis, assim, muito interessantes. A gente rodou em jardim zoológico, a gente rodou em espaços que possibilitavam muito esse contato da gente, né? Tanto com a gente mesmo quanto com essa atmosfera infantil. Então foi especialmente rico. E essa coisa de preparar, também de fazer preparação, eu fazia preparação de adulto, a Camila fazia preparação infantil, mas às vezes eu convivia com as crianças também em situações de preparar a cena e tudo. E aí foi muito rico isso, foi uma experiência muito interessante, assim, foi enriquecedor. Você representa mais basicamente os atores adultos e como, eu gostaria de perguntar como você vê na visão desses personagens adultos, um personagem que antigamente ele era palhaço, fazia as pessoas rirem, mas envelheceu e ele não ri mais porque não vê mais a vida, não vê mais alegria na vida. Um outro personagem deseja descansar, até porque trabalhou muito na vida. Um outro personagem também cita que a vida é dura, e muitas portas se fecham, gostaria que não tivesse tantas portas fechadas, entre outros. Como você vê esses personagens que o filme apresenta nos adultos da vida atual, da nossa vida atual? Eu acho que são personagens como os que são produzidos numa sociedade como a nossa, né? Que ao longo do caminho vai embrutecendo, vai retirando os sonhos, vai apagando os desejos de crescimento, de novidades e de revigorar o sonho que a gente tinha quando criança. Mas eu acho que a questão do filme é exatamente essa questão da possibilidade do lúdico, né? A importância que essa coisa do lúdico tem na nossa vida, que a expressão que a arte tem, essa função social da arte, que é de despertar esse sonho, essa vontade da gente se revigorar, né? Que representa ali, eu acho, um pouco do desejo das crianças de fazerem um filme, de transcenderem o limite delas, fazendo uma coisa que elas não tinham feito ainda, elas viam o pai fazer, que tinham vontade, a professora fica surpresa, fala, mas vocês acham que vocês vão conseguir fazer um filme? E elas topam fazer. As outras crianças se expressam de outras maneiras, quer dizer, é uma escola interessante, né? E, e aí eu vejo isso, esses adultos são um pouco o espelho dessa sociedade. E, e talvez esse filme das crianças, talvez aquela apresentação da escola das crianças, seja um revigor para os pais daquelas crianças, né? Naquele contexto da história. Seja essa coisa, essa capacidade de redescobrir o sonho, redescobrir o vigor da juventude, do desejo de crescer e de fazer, né, novas coisas. Eu faço especificamente um morador de rua, né, que é um formigão, que é um morador de rua, que é que no encontro dele com a personagem que é a Bebel, ele é visto pela Bebel não como ser social, da condição dele de excluído, mas como ser humano. Né? Ela encontra para ele e conversa com ele como ela conversa com todo mundo. Ela não trata ele diferente, ela nem se sente diferente na presença dele pela condição social dele. Ela enxerga o humano que há nele. E a relação dos dois é essa, né? Vocês nunca se viram, mas é uma relação fraterna de humanos, assim, um humano mais velho que cuida de uma humana mais jovem, uma humana mais jovem que para conversar com o humano mais velho, para perguntar sobre a vida, perguntar sobre as coisas. E é um encontro muito bonito, assim, ele não tem esse filtro, né? Essa coisa das camadas sociais. Né?
É um encontro de humanidade. Isso no filme é muito bonito, eu acho. Essas questões do filme. Sim, sim. E por fim, Tiago, gostaria de falar sobre a passagem por diversos festivais, tanto nacionais e internacionais. Como foi a experiência particular desse filme, né, nesses festivais, tanto aqui no Brasil, também fora? Bom, ela foi uma experiência, primeiro, muito diferente, porque eu nunca tinha feito um filme infantil. Então, ele estreou, inclusive, num festival que não era de cinema infantil, um festival marcado por ser um festival de cinema autoral, e numa sessão que é a sessão, né, dos filmes mais radicais. E foi é o único filme infantil que eu acho que já passou na Mostra Aurora, né, de Tiradentes. E depois a gente começou a ter a experiência de passar para as crianças também, né? E que foi fascinante, porque eu não sabia como é que seria uma reação, e a reação era de uma ligação muito grande, né? Delas ficarem é, quietas e ligadas ao filme, ao processo todo, e muito envolvidas. E aí começa a circular internacionalmente. Ele circulou em vários festivais, né, internacionais e alguns dos principais festivais internacionais de cinema infantil do mundo. E uma a experiência que mais me comove mesmo é um festival da Índia que passa para escolas e faz grandes sessões públicas com crianças. Então, centenas de crianças assistindo o filme ao ar livre. E nesse festival o filme foi assim, fez muito sucesso com as crianças e a gente ganhou esse festival, o melhor filme desse festival, Festival Internacional, né, de Cinema Infantil. E para mim foi fascinante por isso, por ver as imagens de tantas e tantas crianças assistindo, né, o filme assim, publicamente, uma coisa que eu queria muito que a gente pudesse criar, né, por aqui, assim, que essa cultura, países, né, que têm tantas dificuldades como o nosso, mas que criam essa cultura do cinema, né, para a sua juventude. E isso para mim foi das coisas mais gratificantes. Uma coisa que a gente está fazendo nesse sentido, a gente está criando um site, né, interativo, na verdade, uma multiplataforma do filme, justamente para ter uma continuidade do filme para as escolas depois, para os professores poderem utilizar como material didático mesmo, né, com a história do cinema, com várias formas de interação. Para frente a gente vai fazer um game também, enfim. A trilha sonora vai para o Spotify em breve também, agora em outubro, para criar uma interação maior com o filme, num aspecto que o filme não é didático, mas ele é pedagógico, no sentido de falar da história do cinema. E aí a gente queria criar uma plataforma que fosse mais didática mesmo, que tivesse uma relação segura para as crianças poderem explorar, né, as coisas no ambiente virtual, mas ao mesmo tempo que fosse uma ferramenta para que professores pudessem trabalhar tanto o cinema, né, em sala de aula, quanto a história do cinema, né, ou seja, fazer filmes, mas também pensar a história do cinema, né, com as crianças. O site já está disponível? Ou está sendo Mas criado? ele vai ser lançado junto com o filme, né, Certo. o site é umfilmedecinema.com.br e a partir da semana que vem ele já está no ar. Acho que já tá no ar, tá lá no Instagram já. Está no ar. Bom, tem a página do Instagram também, que é um.filmedecinema.com.br. Tem a página do TikTok, que também é um.filmedecinema.com.br. Enfim, estamos criando páginas virtuais justamente para isso, para conseguir uma interação maior, né, com as crianças dentro desse universo. Enfim. Bom, muito obrigado, Thiago, Isadora, Bebel Carlos, parabéns pelo filme, obrigado por receber. E lembrando, o filme de cinema estreia dia 5 de outubro nos cinemas. Assistam na primeira semana, é muito importante para o filme, para o cinema nacional. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.